Capítulo 7. Então os fariseus e alguns dos escribas que tinham chegado de Jerusalém se reuniram em volta dele. E eles viram alguns dos discípulos dele tomar a refeição com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos antigos, e ao voltar do mercado não comem sem se lavar. Há muitas outras tradições que eles receberam e às quais se apegam, como batismos de copos, de jarros e de vasilhas de cobre. Então esses fariseus e escribas lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos homens dos tempos antigos, mas tomam a refeição com mãos impuras? Ele lhes disse: Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Vocês abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição de homens. Ele lhes disse ainda: Vocês sabem muito bem como pôr de lado o mandamento de Deus a fim de manter a sua tradição. Por exemplo, Moisés disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja morto. Mas vocês dizem: Se um homem diz ao seu pai ou à sua mãe: Tudo o que eu tenho que poderia beneficiá-lo é corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus. Vocês não o deixam mais fazer nenhuma única coisa para seu pai ou para sua mãe. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. E chamando novamente a multidão, ele lhes disse: Escutem-me, todos vocês, e compreendam o significado do que eu digo. Não há nada fora de um homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas as coisas que saem do homem são as que o tornam impuro. Então, depois de ele se afastar da multidão e entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a ilustração, de modo que lhes perguntou: Vocês também estão sem entendimento como eles? Não percebem que nada de fora que entre num homem pode torná-lo impuro, visto que entra não no seu coração, mas no seu estômago e sai para o esgoto? Assim ele declarou puros todos os alimentos. Além disso, ele disse: O que sai do homem é o que o torna impuro, pois de dentro, do coração dos homens, saem raciocínios prejudiciais, imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, maldades, engano, conduta insolente, olho invejoso, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro. Ele se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. Ali entrou numa casa e não quis que ninguém soubesse, mas não pôde passar despercebido. Logo uma mulher cuja filhinha tinha um espírito impuro ouviu falar dele e foi até lá, e se prostrou aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela lhe pedia com insistência que expulsasse da sua filha o demônio. Mas ele lhe disse: Deixe primeiro os filhos ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor. No entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as criancinhas deixam cair. Com isso, ele lhe disse: Por causa da sua resposta, vá. O demônio saiu da sua filha. Assim ela foi para casa e encontrou a criancinha deitada na cama, e o demônio a tinha deixado. Quando Jesus voltou da região de Tiro, passou por Sidom e foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Ali, levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele o levou à parte, longe da multidão. Então, pôs os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou profundamente e lhe disse: Efatá, isto é, abra-se. Com isso, seus ouvidos se abriram e seu impedimento na fala foi removido, e ele começou a falar normalmente. Então lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, mas, quanto mais ordenava, mais proclamavam o acontecido.
De fato, estavam extremamente admirados e diziam: Ele faz bem todas as coisas. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar.